Mas nós vamos meditar hoje sobre o livro de Salmos, número 19. Eu convido você para lermos juntos aí do verso 7 ao verso 11. Esses reformadores, esse pessoal que fez esse movimento, eles adotaram 5 pilares básicos para o movimento, nas expressões no latim. Sola Escritura, ou somente a Escritura é fonte de autoridade para governar a igreja. Sola Gratia, ou seja, a salvação é somente pela graça de Deus, mediante a fé. A minha salvação não é por um documento que eu compro da igreja. Sola Fide, somente a fé vai me dar a condição de me aproximar do Senhor. Solos Christus, a salvação somente através de Cristo. E só lhe deu glória, somente para a glória de Deus é que eu devo viver. Hoje nós vamos trabalhar um pouco a respeito desse sola Escritura, falar um pouco sobre a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Salmo 19, do verso 7 até verso de número 11. Eu convido aí os irmãos para estarem atentos à leitura. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Vamos juntos, 10. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Amém. Amém. Meus irmãos, nessa semana que se passou, nós vimos algo trágico, algo terrível pelas redes sociais. Um pastor muito conhecido no Brasil, pastor de uma igreja muito séria e respeitada no Brasil, ele atacou de forma muito direta a autoridade da palavra de Deus, aonde ele disse que nós temos que ser cartas vivas para uma nova geração, e nós temos que ter uma mensagem nova para essa nova geração. E segundo o que diz esse pastor, por trás da sua afirmação está algo do tipo assim: antigamente a sociedade caminhava em uma direção, e a Bíblia também. Depois a sociedade mudou, se aperfeiçoou, e a Bíblia ficou para trás, e a Bíblia não foi aperfeiçoada. Então, a Bíblia precisa ser renovada, é o que disse esse pastor. A Bíblia tem que ser renovada e adaptada, porque tem alguns textos que não foram revisados e estão condenando ao inferno algumas pessoas dentro dos nossos templos. Então, o absurdo que esse pastor está ensinando é que não é a Bíblia que dirige a vida do cristão, mas é a sociedade corrupta. E se a sociedade corrupta impor alguma coisa contra a palavra, de acordo com o que ele está dizendo, a Bíblia tem que se adequar. Ou seja, se chegar a um ponto de que um dia coisas como o assassinato, o estupro forem aprovados pela sociedade, e a gente sabe que isso é condenado pela Bíblia, a igreja tem que mudar a Bíblia para que a Bíblia passe a aprovar essas coisas. Então ele está ensinando coisas absurdas, ele está atacando diretamente a autoridade da palavra de Deus. Há mais ou menos 500 anos atrás, quando a igreja se corrompeu, se afastou de Deus, começou a vender o perdão dos pecados através da chamada venda de indulgências, os irmãos vão se lembrar que foi a palavra de Deus resgatada para o povo e para a centralidade no culto, que trouxe a igreja de volta para o caminho da verdade. Não foi a igreja se adaptar à sociedade, absorver os costumes pecaminosos de uma sociedade corrupta, mas foi a palavra de Deus que exige mudança, que exige transformação. Então, os reformadores adotaram esse princípio do sola Escritura. Somente a autoridade da Escritura é que está sobre mim, não a autoridade de uma sociedade pecaminosa. A palavra de Deus tem autoridade sobre mim, e se em alguma coisa eu tiver que escolher entre a Bíblia ou os ditames da sociedade, eu preciso me adequar à Bíblia, a palavra de Deus. E um homem
que muito fala a respeito da palavra de Deus foi Davi. Davi era um rei, ele tinha autoridade, ele tinha poder nas mãos, mas ele muito apreciou a palavra de Deus e submeteu-se à palavra de Deus, inclusive quando cometeu erros, falhas, pecados, ele foi confrontado pela palavra e ele se submeteu à palavra de Deus. E ele aqui no Salmo 19 está meditando sobre duas formas através das quais Deus fala conosco. Através da criação, da beleza do sol, das estrelas e de todas as coisas criadas, Deus fala conosco. Mas Ele também fala conosco de uma forma especial através da palavra de Deus. Então Ele fala do estimável valor e da autoridade, da beleza da palavra do Senhor. E é sobre isso que vamos hoje falar. O supremo valor das Escrituras, o supremo valor da palavra de Deus. Consegue ler o tema ali, irmãos? O supremo, consegue? Quem consegue? Vamos falar juntos? O supremo valor da palavra de Deus. Sobre isso nós vamos ver duas lições. Primeiro, a palavra de Deus tem uma autoridade suprema, um valor superior, primeiramente por aquilo que ela é. Nesse texto nós vimos aí vários sinônimos da palavra de Deus. Aqui ele usou a palavra, termos como lei, verso 7, testemunho, verso 8, preceitos, mandamento, verso 9, temor, juízos. Foram palavras que ele usou e todos esses termos aí significam a mesma coisa: Escritura Sagrada, palavra de Deus, mensagem do Senhor, a Bíblia. Lei, Escritura, lei, testemunho, preceitos, mandamento, temor e juízos. Tudo isso significa a palavra de Deus. Ele está falando sobre a palavra e usa vários sinônimos. E ele diz que a palavra de Deus é perfeita, verso 7. Ela é fiel, também verso 7. Depois ele diz que ela é reta, pura, límpida, verdadeira, justa, mais desejável do que o ouro, ou mais desejável do que o mel, mais desejável do que o ouro, mais doce do que o mel. E diz aí também que ela é instrumento através do qual se admoesta, se corrige, se confronta o servo de Deus. Nós vamos analisar 3 dessas expressões aí a respeito do valor da palavra de Deus. A palavra de Deus é valiosa por aquilo que ela é. E o que ela é? Primeiramente, ela é perfeita. Está no verso 7, vamos ler essa primeira expressão. A lei do Senhor é perfeita. O que significa essa expressão? A palavra de Deus é perfeita. Significa que ela é completa, no sentido de que ela tem tudo aquilo que eu preciso saber sobre Deus e tudo aquilo que eu preciso saber sobre para a minha salvação. A palavra de Deus tem e traz e me ensina. É claro, você não vai achar tudo na Bíblia. Por exemplo, você não vai achar na Bíblia uma receita de bolo. Mas tudo aquilo que você precisa para a sua salvação, para conhecer a Deus, para te levar para o céu, a palavra de Deus, ela traz para você. Ela é completa e não precisa acrescentar-se nada a ela. Quando diz que ela é perfeita. Também quando diz que ela é perfeita, essa expressão aqui, essa palavra perfeita, vem da mesma raiz daquele verbo quando se falava no Antigo Testamento que para se oferecer um sacrifício a Deus, o animal precisava ser perfeito, sem defeito, sem cicatriz, sem doença, sem nenhum machucado, sem nenhuma deformidade. Então, quando se diz que a palavra de Deus é perfeita, significa que ela não tem erros, não tem deformidades, ela é completa e ela está apta e aceitável diante de Deus, e é um instrumento que Deus vai usar para falar comigo. Também diz aí que a palavra do Senhor é fiel. Fiel significa confiável. Confiável por causa da sua origem. A origem da palavra é Deus. Por isso ela é confiável, porque ela foi dada pelo próprio Deus. Então eu posso confiar, eu posso me abrir para ela
e tê-la como digna da minha confiança, porque ela é a expressão de Deus para mim, é a fala de Deus para a minha vida. De tal maneira que uma pessoa que não confia na palavra, que rejeita a autoridade da palavra, ele não está afrontando a palavra, ele está afrontando o próprio Deus. Afrontar a palavra e recusar se submeter a sua autoridade, é recusar a atender ao chamado e à autoridade do próprio Deus. A forma como eu lido com a palavra é reflexo da forma como eu lido com Deus. A Bíblia é amada, é respeitada por mim. Eu trato Deus como alguém amado e respeitável. Mas a Bíblia é desprezada, é apenas um reflexo de como eu sou para com Deus. Então, cuidado se você esquece a Bíblia na igreja e fica com ela 6 meses longe. Pode ser sinal de algo muito mais sério do que mero esquecimento. Pode significar que você com Deus, as coisas estão muito difíceis, um relacionamento muito superficial. Depois, o texto diz aí que a palavra do Senhor é mais desejável do que o ouro. Então, a palavra de Deus é perfeita, fiel e mais desejável do que o ouro. Ouro nos faz pensar em riqueza, preciosidade e beleza. Quando ele diz que a palavra de Deus é mais desejável do que o ouro, ele está entendendo que ter a palavra de Deus na minha mente, no meu coração, vai me dar coisas muito mais valiosas do que o dinheiro. As riquezas desse mundo, todas elas passam. Todo carro que hoje está no ferro velho, um dia foi zero e foi desejável por muita gente, está lá no ferro velho agora. Está lá. Várias são as mulheres que estão sepultadas hoje e que um dia foram lindas e causaram grandes disputas entre alguns homens. Mas hoje elas estão sepultadas. As belezas desse mundo, as riquezas desse mundo passam. E se elas não passarem, nós passamos e elas ficam para trás. Às vezes você nunca vai ter um prejuízo, nunca vai perder a sua riqueza e o seu dinheiro. Mas um dia você morre, o dinheiro fica aí, seus filhos e netos vão disputar, brigar por causa disso. E se você não ensinou-os a valorizar, eles vão torrar tudo de qualquer jeito. E logo depois de 2 anos, acabou tudo. As riquezas passam, ou nós passamos, e elas ficam, e elas vão para outros. Mas a palavra de Deus é mais preciosa do que o ouro, porque através dela conhecemos a riqueza do caminho do céu. Através dela, Cristo se manifesta a nós e nos dá algo que nunca se acaba: a salvação, a vida eterna, o morar no novo céu e nova terra, onde habitam a justiça, a vida é eterna, onde a alegria é completa e onde as ruas são de ouro. As ruas são de ouro. Então a palavra de Deus é completa, confiável e enriquecedora. Jesus amou a palavra, Jesus respeitou a palavra, Jesus guardou, Jesus ensinou. E nós devemos ter a mesma atitude com a palavra. Ela é confiável, ela veio de Deus, ela é o Senhor falando conosco. A palavra de Deus é valiosa, ela tem autoridade, supremacia sobre nós. Ela é o comando de Deus sobre nós por aquilo que ela é. Mas também a palavra de Deus é valiosa por aquilo que ela faz. Vamos lá? O que ela faz? Lê, por favor. Primeiro, depois, o que mais? Obrigado. Verso 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A palavra de Deus restaura a alma. Esse termo aí que fala sobre restaurar a alma significa trazer de volta para a presença de Deus. Significa levar ao arrependimento. É aquela pessoa que está longe da presença do Senhor e a palavra toca no seu coração e essa pessoa se volta. Restaurar a alma é o mesmo que aconteceu quando o filho pródigo estava lá no chiqueiro mexendo com os porcos e algo tocou no seu coração e ele saiu da companhia dos porcos e voltou arrependido para buscar o perdão do Pai.
é trilhar o caminho de volta para o lugar de onde eu não tinha saído, é arrependimento, é a palavra de Deus que nos leva a deixar os nossos pecados e nos voltar para a presença do Senhor. O próprio Davi experimentou isso anos mais tarde, quando, olhando pela sua janela, andando pelo terraço do seu prédio, de longe ele vê uma jovem, bela mulher, encanta-se por aquela mulher, envolve-se com ela, engravida, provoca a morte do marido, casa-se com ela para esconder os seus erros. E aí ele foi confrontado pelo profeta Natan, lá em 2º livro de Samuel, capítulo 12, o profeta chega, fala uma parábola, confronta ele por aquele pecado, ele se arrepende, confessa e volta para a presença do Senhor. Todos nós que estamos no caminho do Senhor, um dia passamos por esse toque da palavra e nos voltamos para Deus. E isso precisa acontecer todo dia na nossa vida. Voltarmos para a presença de Deus, porque o nosso coração constantemente se desvia para longe. A nossa mente facilmente vai embora para longe da presença do Pai. É constante. Nós precisamos estar voltando para Deus, e a palavra é que vai nos levar de volta para o Senhor. É muito perigoso quando a gente pensa assim: eu estou tão desanimado, eu vou faltar uns dias do culto, vou deixar a Bíblia para lá um pouco, porque eu já estou um pouco cansado, desanimado e tal. Não vai voltar, porque a palavra de Deus é que traz a pessoa de volta. Já viu aquele crente que diz que não está participando dos cultos porque está um pouco frio na fé? Sabe quando que ele vai se aquecer na fé? No dia que ele encapotar o carro, for para a UTI, e lá na UTI o médico e a enfermeira começam a fazer oração por ele, passar música para ele, orar por ele lá, e falar da palavra de Deus para ele lá. É o contato com a palavra. Eu não estou jogando praga em ninguém, espero que isso não aconteça, mas o que eu quero dizer é através do contato com a palavra. Não adianta pensar que vai ficar em casa e vai se renovar espiritualmente, porque se não estiver com o joelho dobrado e olhos na palavra, não se renova nunca. Casa não renova ninguém espiritualmente. Você precisa dormir, descansar, e às vezes isso vai ter que ser em casa mesmo. Porém, para trazer de volta o seu vigor espiritual, é a palavra de Deus. É ela que nos pega e nos leva de volta para a presença do Senhor. Depois que disse aí que a palavra de Deus restaura a alma, diz também que ela alegra o coração. Versículo 8: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Isso aqui significa alegria plena. Alegria maior do que quando o seu filho está no caminho da sabedoria e da justiça, dando orgulho e alegria para você. Alegria maior do que um casamento bem sucedido. Maior alegria do que conquistar riquezas. Maior alegria do que festas. Uma alegria plena, completa, que começa aqui e se torna plena lá na eternidade. Infelizmente aqui nós temos alegria, mas ela muitas vezes é golpeada pela tristeza. Mas a alegria do céu, ela começa aqui, trazida pela palavra, e ela vai aumentando até que, ao viver com o Senhor na eternidade, ela se tornará plena. Mas ela vem através desse canal que é a palavra de Deus. Quando a gente lê a palavra, a gente é corrigido, é orientado, é edificado, a gente é conduzido ao arrependimento, a gente é perdoado. Isso traz alívio para o nosso coração. Você vai se lembrar que o Davi, no Salmo 32, diz que quando ele pecou, os seus ossos envelheceram, o seu coração perdeu a alegria e o contentamento. Ele foi se enfraquecendo, envelhecendo, deprimindo-se, ele foi se acabando. Somente quando ele é tratado pela palavra, se arrepende, confessa o seu pecado e se volta para Deus e para a fidelidade a Deus, é que ele volta a ter a alegria. Quando ele é perdoado. Então o pecado, ele traz tristeza, angústia, dor. Ele traz uma falsa sensação de alegria, mas depois ele traz um buraco no coração e uma angústia terrível. Mas a palavra de Deus é que nos dá alegria verdadeira, plena. A palavra de Deus faz restauração, faz obra de alegria. O que mais que ela faz? A obra de iluminação dos olhos, verso 8, significa instrução, sabedoria, direção para andar no caminho correto, no caminho da verdade, no caminho
da presença, da direção do Senhor. A palavra de Deus é a verdade, ela abre os nossos olhos para andarmos no caminho de vitória, no caminho de prudência, no caminho correto, no caminho de justiça, no caminho que nos livra da destruição, da vergonha, da ruína. Você sabe que a palavra de Deus te orienta sobre quase tudo. A palavra de Deus orienta a mulher sobre cuidar de casa. Quem lembra disso? Provérbios 31. Levanta cedo, dá ordem para a serva, para negócio, tal, ensina a administrar, mulher a administrar a casa. A palavra de Deus ensina a respeito de criação de filhos. Provérbios está cheio disso. A palavra de Deus ensina sobre finanças. Há uma dica fantástica que a palavra de Deus te dá sobre finanças. Lá em Provérbios: não seja fiador de ninguém, não garanta ninguém, não seja avalista de ninguém. Sabe por quê? Para você avalizar alguém, você tem que estar disposto a pagar a conta. Você tem dinheiro para pagar? Eu vou comprar uma casa, 150 mil, presbítero Cássio, seja meu avalista. Irmão, você tem condição de pagar essa conta para mim? Tem. Meu irmão, então faz o seguinte: me dá o dinheiro e eu vou te pagar devagar. Economiza tempo em fila de banco. Não, não tem condição. Então você não pode falar para o banco que você vai pagar se eu não der conta de pagar, porque senão é mentira. Então, tem algumas coisas aí que a Bíblia ensina a gente pular fora. Ela ensina sobre ensina sobre amizade, jovem, amigos. Provérbios 1, jovem, se seus amigos te chamam para bagunça, para fazer violência, enriquecimento de forma errada, sociedade, segredos, pula fora disso, porque você está indo como um animal, vai para a arapuca, você está frito, esse é um caminho de morte, sai fora. A palavra de Deus vai te ensinar sobre várias áreas da vida. Instrução, iluminar os olhos. A palavra vai te ensinar como você lida com a sua esposa, com o seu marido, com seus pais. Ela é a orientação de Deus para nós. Então a palavra de Deus é, e a palavra de Deus faz. Esse é o instrumento que Deus usa para trabalhar nas nossas vidas, nos nossos corações. Vamos voltar lá para a gente relembrar? A palavra de Deus é valiosa por aquilo que ela é: perfeita, fiel, desejável. Próximo, a palavra de Deus é valiosa por aquilo que ela faz: restaura, alegra, ilumina. Eu queria terminar dizendo para você algumas coisas. Primeiro, para você amar e apreciar a palavra de Deus. É o Senhor falando conosco. É Cristo se mostrando a nós na palavra. Cristo está em toda a palavra de Deus. Lá em Gênesis, Ele é o Deus que está com o Pai, criando todas as coisas, criando um lugar de alegria. Ele é aquele que está entrando e derramando sangue, pisando na cabeça da serpente para trazer o perdão. Lá em Êxodo, Ele é aquele que nos liberta da escravidão do mundo. E assim vai indo. Lá em Josué, Ele é aquele prometido de Deus que nos leva para uma morada maravilhosa. A palavra de Deus lá nos profetas é aquele que nos fala a verdade, ensina o caminho correto. E assim por diante, o Senhor Jesus está por aí pela Bíblia, e é aqui que você vai encontrá-lo. E a palavra de Deus é que vai trazer paz à nossa alma. Então ame, aprecie, goste da Bíblia, crie horários para ler a Bíblia. Sabe, hoje estamos vivendo uma época de analfabetismo bíblico. As pessoas não conhecem a Bíblia. E aí, para se justificar e esconder que não conhecem a Bíblia, elas inventaram a famosa expressão de que Deus é o amor e o amor é o que mais vale. E aí é o seguinte: se tem um irmão da minha igreja que está fazendo alguma coisa errada e eu reprovo, mas cadê o amor? Tem que
amar, a igreja tem que ter amor pelos irmãos, e mais não sei o quê. O povo fica falando mal dos irmãos, e mais um, essa igreja não ama ninguém, papapá. Pergunta: quem aqui ama? Quem tem um parente muito amado? Um parente muito amado. Muito bem. Você ama essa pessoa, certo? Pensa no nome da pessoa. Eu amo fulano de tal. Pensou na pessoa aí? Agora imagina essa pessoa que você tanto ama. Essa pessoa está perto de uma tomada, descalço. E ela resolveu futricar na tomada aqui com a mão molhada. E você ama essa pessoa. O que você vai fazer? Vai deixar ou vai reprovar? Quem reprovaria? Diria fulano? Não. Pega a mão. Não põe a mão aí não. Ué, mas a pessoa quer tanto. Deixa a pessoa ser livre. Deixa a pessoa fazer o que quer. Que falta de amor é essa? Você ama, e é porque você ama que você está vendo que a vida dela está correndo risco e você está dizendo, não faça. Agora, o amor que o pessoal está querendo ditar aí hoje é assim: deixa a pessoa fazer tudo o que ela quiser. Se você ama, deixa fazer o que quiser. Deixa morrer. Você ama, você sabe que alguns caminhos são caminhos de morte. Então para com isso. E não entre nessa de ser analfabeto bíblico, porque o Senhor Deus ama, mas Ele também corrige. Lá em Apocalipse diz que Ele repreende e corrige a quantos Ele ama. O Senhor corrige a quem ama. Jesus Cristo amava Pedro, sim ou não? Puxou a orelha do Pedro? Advertiu o Pedro? Sim ou não? Pedro, não vai por aí. Jesus Cristo amava João? Sim ou não? Como que João é chamado? O discípulo amado. Sabia disso? Quem sabia? João é chamado de o discípulo amado de Jesus. Onde o João ficou arrepiado com o pessoal que não quis ajudar Jesus e falou assim: a gente pode mandar, o João e o outro, a gente pode mandar descer fogo do céu e esturricar todo mundo? O que Jesus fez? Deu uma bronca no João. Amor está relacionado com algumas coisas dolorosas. Você quer aplicar benzetacil no seu filho? De jeito nenhum, misericórdia, aquilo dói que não tem mais jeito. Mas se o único remédio que for trazer uma melhora para a saúde do seu filho for benzetacil, o que você faz? Põe o guri assim no colo, segura e fala sossega. E manda a injeção. Vai doer? Vai doer, porque não tem mais jeito. Parece que vai cortar a carne dele por dentro. Mas você vai aplicar, porque é a solução e você luta. Muitas vezes o amor está relacionado com correção. Então não entre nessa de não conhecer a palavra e é o amor, deixa para o Zezé de Camargo e Luciano, e nem eles não estão dando muito certo com isso. Isso aí está dando problema até para eles. Então deixa isso para lá. Ame a palavra. Crie rotina de leitura da palavra. Hábito de estudar a palavra de Deus. Todo dia, tira lá uns minutinhos. Não dói nada. Desde criança. O Igor e o Mateus já pegam a Bíblia, já lê, já lê o guia devocionalzinho lá, e depois a gente faz as perguntas, e não dói nada, é uma beleza. Estude, ame, medite na palavra. Há muitos anos, a Bíblia tem levado muitas pessoas que estavam no caminho da morte, que tem levado-as para uma nova vida e para a vida eterna no céu. Não deixe a Bíblia para correr atrás de novidade, porque novidade é o que mais tem por aí. Não deixe a Bíblia, que tem sobrevivido há séculos, para correr atrás de gente que fica inventando coisa nova. Na palavra de Deus você vai encontrar a alegria e força de Deus para as suas agonias. Descubra a alegria que vem de Deus e da palavra de Deus. Para isso você vai ter que gastar tempo com a palavra, não tem outra forma. Gaste tempo, leia, estude, medite na palavra de Deus. Tire alguns períodos. O Senhor tem muito a falar ao seu coração. O Senhor tem muita paz para a sua vida, muito renovo, esperança para o seu coração. Mas Ele vai falar com você e levar essas palavras através desse livro, Sagradas Escrituras. Que o Senhor nos ajude. O Senhor Jesus
aquele que saiu da palavra, aquele que se encarnou, que esteve presente entre nós, como palavra viva, pregando, anunciando, vivendo a palavra. Ele nos ajude a amar a palavra e viver na prática da palavra de Deus todos.